Então, muito boa noite, queridos irmãos. Irmãos, vamos dar então continuidade, como o Vítor já disse, ao nosso estudo no livro do Êxodo, e estamos no sopé do Monte Sinai, e ali vamos ficar, porque vamos terminar exatamente, e é ali que Êxodo termina, ao pé, ou no sopé do monte. Deus tem dado várias orientações, várias instruções acerca da lei, acerca dos sacrifícios, acerca da consagração dos sacerdotes, das suas vestes. E hoje vamos olhar para mais alguns utensílios do templo, do tabernáculo, neste caso, para a adoração do Senhor. E o autor de Hebreus, ele escreve-nos no capítulo 9, verso 9, que referindo-se às coisas do tabernáculo, que isto é uma parábola para a época presente. O autor não está a dizer que tudo deve ser interpretado alegoricamente, as argolas, os colchetes, todas aquelas coisinhas, mas que o tabernáculo em si, a movimentação de fora para dentro, os utensílios em si, eles são uma figura de algo, como o Vítor já disse bem, de algo maior, de uma realidade maior, que vai muito além do sumo sacerdote, dos levitas e do próprio tabernáculo. Que é essa realidade que se concretiza e culmina em Cristo Jesus. Nós hoje vamos olhar para Êxodo capítulo 30 e vamos então olhar para mais alguns utensílios e vamos fazer a leitura de todo o texto, para depois, então, nós retirarmos algum ensino para a nossa vida. Então, Êxodo 30, diz assim a palavra do Senhor. Farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura, será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro cobrirás a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é oferta ao Senhor. Quando qualquer que entrar no arrolamento, de 20 anos para cima, dará oferta ao Senhor. O rico não dará mais do que meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor para fazer de expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor para fazer de expiação pela vossa alma. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão os pés, as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e à sua posteridade através das suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés:
Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída, 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção das vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo de homem que não seja sacerdote. Nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ónica e gálbano, estas arómatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar novamente. Querido Deus e amado Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, diante de Ti, e Te pedimos que nos venhas instruir e que nos venhas falar, Senhor, através da Tua palavra. Sabemos que ela é fonte de vida, ela, Senhor, é o nosso mapa, é através dela que nós Te conhecemos, é através dela que nós conhecemos a Jesus, o nosso Salvador, é através dela que nós conhecemos o Evangelho para a nossa salvação. Senhor, vem-nos falar esta noite. Usa-nos, Senhor, e transforma as nossas vidas através do poder do Teu Espírito Santo. Te pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, como os irmãos repararam, várias vezes diz a frase, disse mais o Senhor a Moisés. E claramente o texto é dividido aqui por secções, onde há vários utensílios e várias indicações. E eu não me quero perder em minúcias, ou muita coisa poderia ser dito sobre cada um destes elementos, mas não é esse o propósito, é termos um panorama do que é que são estes elementos e eles são a sombra do quê? Para onde é que eles apontam? O que é que eles nos ensinam hoje a nós, cristãos, no século XXI? O primeiro ponto é o altar do incenso, que está do verso 1 ao verso 10, e depois o incenso propriamente dito, do 34 ao 38. O altar de incenso era um móvel quadrado, com cerca de 50 centímetros de lado e 1 metro de altura, feito de acácia, de madeira, uma peça só, e coberto com ouro. E ficava exatamente na fronte, ou seja, era o utensílio ou o móvel que ficava imediatamente antes do véu e de se entrar num lugar santíssimo. Todas as manhãs, o sacerdote, quando ia apagar as lâmpadas, tinha que queimar incenso naquele altar. E à noite, ao final da tarde, quando ia acender as lâmpadas do candelabro, ele voltava a queimar incenso que provavelmente queimaria toda a noite. Isto era um ato contínuo, todos os dias, sem exceção. E mais, o fogo que alimentava aquele incenso, o fogo que queimava aquele incenso, era fogo que provinha do altar do holocausto. Era das brasas do altar de holocausto que vinham as brasas para queimar o incenso ali dentro do tabernáculo. Também o altar tinha 4 chifres
4 pontas, e uma vez ao ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote aspergia sangue sobre essas pontas do altar, purificando assim aquele incensário para mais um ano, ou por mais um ano. O incenso que se colocava para queimar ali era um incenso específico. Era uma receita específica, tinha uma lista de ingredientes que não poderia ser repetida para mais nada. Nem como os irmãos leram, ninguém estava permitido de... Epá, gosto tanto deste cheirinho, este incenso é tão bom, vou fazê-lo também em casa para mim. Ninguém poderia fazer isso. Aquele incenso era sagrado, era para uso específico para queimar dentro do tabernáculo. Essa era uma das proibições. Não era permitido repetir aquela receita, aquele incenso para queimar ao Senhor. E uma outra proibição que nós vemos é que não era permitido queimar nada mais do que incenso naquele altar dentro do tabernáculo. No versículo 9 diz: não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Ou seja, aquele altar era exclusivo para queimar o incenso dentro do tabernáculo. Nós temos a história de 2 homens, 2 sacerdotes, filhos de Arão, que trouxeram algo estranho para dentro do altar, para o altar de incenso. Abram comigo, por favor, em Levítico, capítulo 10. Levítico, capítulo 10, verso 1. Não sei se a Patrícia... Diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Ou seja, não era permitido trazer outra coisa. Deus tinha normas específicas para ser adorado. Ele não tolerava qualquer tipo de adoração. Ele não tolerava qualquer coisa para o Senhor. Ele tinha um modelo específico de como ser adorado. E quem não respeitasse esse modelo, então sofreria a morte perante o Senhor. Irmãos, este incensário, ele tem lições tremendas para a nossa vida. Tremendas. E a primeira delas é que o incensário, o Vítor já referiu e bem, o incenso representa ao longo das Escrituras a oração, a intercessão, o estar diante da face do Senhor. As Escrituras, vastas vezes, falam-nos ou ligam a oração ao incenso. Por exemplo, em Lucas, não precisam de abrir, eu vou ler. Lucas 1, 7 a 10, diz assim, fala acerca de Zacarias, quando ele teve o anúncio de que sua esposa Isabel iria ter um filho. Diz assim, ora, e não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Ou seja, era Zacarias que tinha que ir lá acender de manhã e à noite. E enquanto ele ia acender, diz, e durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. O Salmo 141 diz, suba à tua presença a minha oração como incenso. Como aquele incenso, aquele fumo que sai daquele altar e chega à presença de Deus. Em Apocalipse 5:8 diz que
os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E Apocalipse 8, 3 diz: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, a imagem do incenso, ou do incenso a queimar, ele representa a oração do povo de Deus ao próprio Deus. É aquele cheiro agradável que sobe diante do Senhor quando os seus santos, quando o seu povo se prostra e se dobra em oração a Ele. O que é que nós aprendemos acerca deste incensário, do incenso? Ele fala-nos acerca do ministério da intercessão. O sumo sacerdote estaria ali intercedendo pelo povo, apresentando as suas orações, o seu clamor, queimando aquele incenso diante de Deus. E isto fala-nos de algo bem maior, que é a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo por nós. É a oração contínua do nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Romanos 8,34 diz que Ele ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Já não é mais o incenso que se queima, mas é o próprio sumo sacerdote que ora e que intercede por nós continuamente. Mas este incensário também nos fala da nossa oração, sobre o culto que é prestado a Deus na nossa oração. Olhemos para este incensário e percebamos como ele nos fala da nossa comunhão com Deus na oração. Para se chegar ao altar de incenso, vejamos o que é que podemos aprender. Para nos chegarmos ao altar de incenso, precisamos primeiro passar pelo altar de quê? Do holocausto. Olhemos para a trajetória de quem entra no tabernáculo. Primeiro temos o pátio, né? Onde temos o altar do holocausto, a bacia de bronze, e então entramos. E o sacerdote, antes de chegar lá dentro, ou aquele que, se nós fizermos uma viagem mental, antes de chegarmos lá dentro ao altar de incenso, precisamos de primeiro entrar no altar, ou passar pelo altar do holocausto. Precisamos antes de entrar lá dentro, passar pelo mar de bronze, ou pela pia de bronze, para a purificação. O que é que isto nos fala? Que antes de haver um ministério de intercessão, tem que haver sacrifício, tem que haver lavagem, purificação, santidade, como iremos ver mais adiante. As brasas, irmãos, que alimentavam aquele fogo do incensário eram as brasas do sacrifício. E muito mais a nossa oração é alimentada pela realidade da cruz, do holocausto do Cordeiro de Deus. Se as brasas que acendiam o fogo para aquele incenso queimar eram as brasas do holocausto, as brasas que acendem a nossa oração são as brasas da cruz. É o fogo que emana da cruz, que nos espavita, que nos ateia para a oração. O verdadeiro fervor da oração não são emoções, mas o fogo que emana da realidade da cruz. O que faz o nosso coração orar com fervor, e nós oraríamos com muito mais fervor se muito mais meditássemos na obra redentora que temos em Cristo Jesus. Uma outra coisa que nós aprendemos é os ingredientes do incenso. Assim, a nossa oração também tem ingredientes para ser agradável a Deus. Adoração, intercessão, súplicas, ações de graças, submissão, confissão, são tudo ingredientes que Deus requer do seu povo para que o incenso da oração emane. A oração que nós oferecemos a Deus deve conter tais ingredientes. Estamos na presença do Senhor e pensemos um pouco sobre como tratamos a oração e como o sacerdote também ministrava no templo ou no tabernáculo.
Irmãos, será que ele chegava lá dentro do tabernáculo, acendia as brasas, acendia o incenso e vinha-se embora? Uma coisa rápida, ligeira, momentânea? Era assim? Havia solenidade, havia respeito, havia temor, havia reverência. Estava-se a entrar na presença de Deus. Estava-se a entrar num lugar santo onde a presença de Deus se manifestava ali. Havia todo um processo. Havia uma preparação. Tudo era feito com calma, com respeito, com temor, para que ninguém morresse ali dentro. Estava-se na presença do próprio Deus. E como diz um teólogo, se Deus matasse hoje aqueles que não têm temor na oração, quantos sobreviveriam a uma reunião de oração? Se Deus hoje matasse como naquele tempo mataria qualquer um que não entrasse com reverência e não fizesse as coisas como Deus disse, se hoje Deus matasse, quantos de nós é que sobreviveríamos a uma reunião de oração? Por causa da falta de temor, da falta de reverência, do peso que nós sentimos ou deveríamos sentir de saber que estamos diante da presença do Santo, diante da presença do Criador dos céus e da terra. Irmãos, outra coisa que nós aprendemos é que o incenso estava continuamente aceso. Será bom para cada um de nós começar e terminar o dia com oração. É bom nós levantarmos de manhã e ter uma palavra de oração, irmos nos deitar à noite e termos uma palavra de oração, acender o incenso de manhã e acender o incenso à noite. Mas muito melhor, ou ainda melhor, é o incenso contínuo. Era a oração contínua. Não significa 24 horas fechado num quarto, mas é a oração sem cessar. É ter uma vida de oração. É estarmos constantemente no nosso trabalho, o Gerson lá na barbearia, o Vítor na fábrica, eu em casa, o David na loja, e nós vamos vivendo o nosso dia-a-dia, mas vamos tendo sempre uma palavra com o nosso Deus. Vamos estar sempre em oração ao nosso Deus. Orar sem cessar não significa 24 horas fechado num sítio, mas a nossa comunhão com Deus, o nosso falar com Deus, o nosso pedir a direção de Deus, o nosso adorar a Deus é um ato contínuo, natural, que emana naturalmente por um coração que está grato pela salvação que lhe foi dada. Irmãos, outra coisa que nós aprendemos é que aquele incensário era para uso exclusivo. E isso lembra-nos que a oração é insubstituível. Não há serviço nenhum ao Senhor, não há obra nenhuma que nós possamos fazer ao Senhor que venha substituir a oração. Não há qualquer servir, como Marta pensava, e coitada, no sentido de ela estaria a fazer aquilo que mais pensava estar a agradar ao Senhor, é servir, 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 fazer, fazer, fazer. E indignou-se com Maria, porque Maria quedava-se aos pés de Jesus. E Jesus o que é que diz? Marta, Marta, andas atarefada com tantas coisas, só precisas de uma. E Maria escolheu a melhor parte. Devemos ter cuidado para não entrarmos num excesso de serviço e desprezarmos aquilo que é insubstituível na nossa comunhão com Deus. A oração. Os sacrifícios que fazemos, todos os esforços, de nada valerão se não houver oração. Deus não se satisfaz com alguém que, querendo servi-lo, despreza a comunhão pessoal com o próprio Deus. Irmãos, quando chegamos à presença de Deus em oração, no nosso quarto, na reunião de oração aqui à terça-feira, lembremos-nos que estamos perante o Santo Deus, o Todo-Poderoso, que não permite desrespeito, não permite que se lhe dê qualquer coisa e qualquer coisa serve, mas Ele quer reverência, temor, corações contritos, que o adoram, que o temem porque estão na sua presença. Graças ao seu Filho Jesus, hoje temos acesso à presença de Deus. Entramos no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus. Não tornemos aquele lugar da presença de Deus um lugar banal. Um lugar corriqueiro. É a presença do Senhor. Quando nós estamos aqui em oração, em louvor,
na nossa casa, no nosso quarto, não é uma coisa banal. Estamos diante da presença do nosso Deus, irmãos. O coração deve pesar-nos, devemos sentir o peso e o respeito por estarmos diante do Todo-Poderoso. Mas, por outro lado, não tenhamos medo, nem nos afastemos da oração. As nossas orações vão enchendo continuamente o incensário verdadeiro, que está nos altos céus, cujo aroma chega à presença de Deus e do qual Ele se agrada. Então, temos muito a aprender e muito mais estaríamos a falar acerca do incensário, mas que possamos reter isto. Assim como Deus queria ato contínuo, aquele incenso a arder continuamente, diariamente, assim Ele se agrada conosco quando temos uma vida contínua de oração diante do Senhor. Um outro ponto, o segundo ponto, verso 11 a 16, é o pagamento do resgate. Diz que todos os homens de 20 anos para cima deveriam pagar um resgate pela sua alma. Em Números 1 temos a contagem de 600. Em Números 1 temos o resumo desse recenseamento. E a contagem foi de 603.505 homens, de 20 anos para cima. E o pagamento que era feito era de meio ciclo, ou seja, 5,5 gramas de prata. 5,5 gramas de prata que cada homem deveria dar. Veio a dar 3.430 quilos de prata. Esta prata foi usada para a construção das bases do tabernáculo, dos cabos, dos ganchos. Esta prata foi usada para o serviço do tabernáculo. E o ponto que nos chama a atenção é a necessidade do pagamento do resgate da sua alma. Este é o ponto que nós devemos reter. Reparem aqui, no verso 15 diz: o rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos. O que é que isto nos fala? Este pagamento do resgate, este pagamento que cada um deveria dar para o tabernáculo, ele era igual para todos, rico ou pobre. Todos eram redimidos pelo mesmo valor. Não, nem um mais, nem outro a menos. Não era uns precisavam de pagar mais e outros nem tanto. Todos eram colocados em pé de igualdade na sua necessidade de pagarem este resgate. Todos aqueles homens. O que é que isto nos fala? Isto também algo simbólico que nós devemos reter. 5,5 gramas de prata é pouco. É pouco. Eu tenho lá uma volta que nem uso de prata que pesa muito mais do que 5 gramas de prata. Mas o rico não poderia orgulhar-se e dizer: não, então 5 gramas, eu dou mais, eu pago mais, eu dou as 5 e dou mais 20 ou 30 para os outros todos que não têm. Não podia fazer isso. E o pobre não podia dizer: é muito, eu não posso dar. Todos tinham que dar igual. Todos. Este valor, irmãos, de 5,5 gramas era um valor simbólico que mostra-nos como ouro e prata são incapazes de pagar o verdadeiro resgate da alma, que não se dá por meio de ouro e prata ou pedras preciosas. O verdadeiro resgate vem pelo precioso sangue de Jesus Cristo, diante do qual não há espaço para orgulho. Eu dei mais. Nem para a soberba. Todos nós, em igual medida, apesar de cada um estar numa situação diferente, o pagamento é o mesmo para todos. E isto fala-nos acerca da obra de Cristo. Todos nós aqui, uns com mais dificuldades, outros com menos. Uns atolados numa vida de pecado, outros levando uma vida pacata, cotidiana, normal, sem grandes coisas. Uns achando-se verdadeiros pecadores, outros não enxergando bem o seu pecado. Mas todos nós, em igual medida, precisamos de um único pagamento, que não é 5,5 gramas de prata, mas é o sacrifício do sangue de Cristo Jesus. Um autor diz assim, saudoso Mackintosh: pode haver uma grande diferença em conhecimento, de experiência, de aptidão, de progresso, de zelo, de dedicação,
porém o fundamento da expiação é igual para todos. O grande apóstolo dos gentios e o mais débil cordeiro do rebanho de Cristo estão no mesmo nível no que se refere à expiação. O sangue que salvou o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, é o mesmo sangue que salva o mais humilde cordeirinho do rebanho de Cristo. Não há diferença. O rico não dá mais e o pobre não dá menos. É o mesmo pagamento para todos. É o mesmo valor que resgata a alma de todos. Em terceiro lugar, versos 17 a 21, temos a bacia de bronze. Um utensílio feito totalmente em bronze, colocado entre o altar do holocausto no pátio, onde havia o holocausto, o altar do holocausto, depois tínhamos o tabernáculo, a entrada do tabernáculo, e entre uma coisa e outra havia a bacia de bronze, que era cheia de água para lavagem, para purificação. Os sacerdotes, antes de ministrarem ao Senhor, deveriam lavar-se, purificar-se, para não ministrarem ao Senhor contaminados. Irmãos, Deus exige pureza, santificação no seu culto. Não é sem motivo que o autor de Hebreus nos diz para seguirmos a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor exige que todos aqueles que chegam à sua presença cheguem limpos, lavados, purificados, limpos de toda a contaminação. Aquele que adora a Deus deve fazê-lo em pureza. Irmãos, já lemos quando os filhos de Arão foram mortos por trazerem fogo estranho. Deus disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim. Se qualquer um de nós chegasse como está, tal como está, à presença de Deus, seríamos fulminados. Nós não poderíamos aguentar a majestosa e gloriosa santidade do nosso Senhor, diante do qual seres magníficos como serafins, querubins, anjos, tapam o seu rosto diante daquele que está sentado no trono, que é santo, santo, santo. Quanto mais nós. Deus exige santidade, pureza daqueles que se chegam a Ele. Irmãos, nós somos chamados a adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Salmo 29, 2, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Salmo 77, 13, diz que o caminho do Senhor é caminho de santidade. Diz assim: o teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. O culto a Deus é um culto de santidade. Salmo 93, 5 diz: fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade. Percebemos que o Senhor requer santidade por parte daqueles que se chegam a Ele para o adorar. Não é de qualquer maneira, não é qualquer um, mas tem que ser santo, tem que estar lavado, tem que estar limpo para ministrar ao Senhor. Mas como podemos ser nós santos, purificados para cultuar a Deus? Será que conseguimos? Não. De maneira alguma, eu, Pedro Lopes, e nenhum de nós aqui consegue por si só chegar à presença de Deus para o adorar. Mas uma vez mais, temos que lembrar da ordem. Aquele que é santo, aquele que vai à bacia de bronze, à água da purificação, passou antes pelo altar do holocausto, o sacrifício. Precisamos de passar pelo holocausto primeiro. Precisamos de ir à cruz, de confiar no Cordeiro que foi imolado, que nos santifica, que nos purifica de todo o pecado, que nos limpa com o seu sangue. Pelo Cordeiro imolado, temos a remissão dos nossos pecados, fomos aproximados por seu sangue e pelo seu sangue temos a paz. Lavados e limpos. O crente, para chegar-se à presença de Deus com a confiança de que será aceite por Deus, ele chega-se por causa do grande sumo sacerdote que nos purificou, que nos santificou, que nos lavou
e que nos preparou para desfrutar da bendita presença e da gloriosa presença de Deus. Mas também convém lembrar, irmãos, que este ato contínuo e diário de se lavar fala da importância da nossa santificação diária nas nossas vidas. De nos lavarmos continuamente. Precisamos nos chegar diariamente à pia de bronze e lavar-nos diariamente com a água da palavra. O apóstolo Paulo, em Efésios, ele diz que Cristo nos lavou tendo-nos purificado por meio da lavagem da água, que é a palavra. Nós precisamos diariamente nos chegar a esta lavagem. Como? Aplicando, lendo, meditando, observando os mandamentos do Senhor, a vontade de Deus para a nossa vida. E é com esta lavagem contínua, lendo continuamente a palavra, que nós nos vamos purificando, santificando, sendo lavados pela palavra. Irmãos, também há aqui uma nota solene. É que nem todos serão aptos para aproximar-se de Deus. Talvez nem todos aqui estejam aptos para se aproximar de Deus, porque ainda não foram lavados, ainda não foram limpos. Olhemos para o verso 20 e 21. 2 vezes o autor diz, para que não morram. Para que não morram. Porquê é que é preciso lavar? Para que não morram. Por vezes temos a ideia de que Deus está ansioso que o cultuemos, seja de que jeito for. Nada disso, irmãos. Deus quer sim que o cultuemos. Deus alegra-se em receber o culto que lhe damos e tem prazer nisso. Mas não é um culto a qualquer custo. Deus exige pureza e santidade no seu culto. E esta pureza e santidade vêm da cruz. Sem a cruz não há culto agradável ao Senhor. Sem esta lavagem que vem da cruz de Cristo, sem esta lavagem que vem do derramamento do sangue de Cristo, não há culto agradável ao Senhor. E por último, olhemos para o óleo da unção, versos 22 a 33. Temos este óleo da unção que era preparado, era ele com ingredientes específicos. Eu fui à Nova Tradução da Linguagem de hoje e aqui vai a receita. 3 litros de azeite, onde se mistura 6 kg de mirra, 3 kg de canela, 3 kg de cana cheirosa e 6 kg de cássia. Este óleo era usado para a consagração das peças do tabernáculo, mas também Arão e dos seus filhos. Era o óleo da unção, onde se ungia as coisas e as pessoas. E, em primeiro lugar, este óleo tinha como função santificar todas as coisas, para que tudo no culto a Deus fosse santo. Mas não era somente objetos, era também pessoas. Consagrava pessoas ao serviço. Arão e seus filhos foram separados e consagrados ao serviço do Senhor através da unção com óleo. É claro que a prática hoje de ungir as coisas com óleo já não tem sentido. Irmãos, nós fomos ungidos com um óleo bem melhor. Qual é esse óleo? O Espírito Santo, irmãos. Hoje a nossa unção não é com óleo. O óleo da nossa unção chama-se Espírito Santo, que foi derramado sobre nós quando nós cremos no Senhor. Fomos ungidos com esse óleo. A palavra ungido, ela vem no hebraico, significa o quê? Ou Messias, significa ungido no Antigo Testamento, em hebraico. Em grego, Cristo significa ungido. E quando nós falamos do Senhor Jesus, Cristo, ou o Messias, estamos a falar daquele que foi ungido. E foi ungido de forma plena. Reparem, no Antigo Testamento, profetas, sacerdotes e reis eram ungidos com óleo. Mas Jesus Cristo, que é o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote e o verdadeiro rei, foi ungido não com óleo, mas com o Espírito Santo.
É isso que diz a promessa em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E Jesus aplica isto a ele em Lucas 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. É isto que Jesus diz. Eu fui ungido. O Senhor me ungiu para pregar as boas novas. E vemos esta unção no batismo, quando o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre o Senhor, mostrando a todos que o Messias estava ali. O ungido do Senhor estava ali diante deles. Mas este óleo também nos fala da obra da consagração ao serviço. Vamos ver no capítulo 31 mais acerca do serviço. Mas este óleo fala de separar pessoas para um serviço, de consagrar pessoas para um serviço. Este óleo, quando foi derramado, irmãos, por Moisés sobre Arão, escorreu pelas barbas de Arão e tocou e molhou e ungiu todas as 12 pedras com os nomes das 12 tribos. O salmista diz: "Oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce pelas barbas de Arão até à sua gola." Porquê? Porque o que é que representa isso? Representa exatamente o povo de Deus unido pela mesma unção, pelo mesmo Espírito Santo que está em mim, está em cada um daqueles que confessam o Senhor. Todos os irmãos unidos pelo mesmo Espírito, assim como aquelas 12 pedras, todas elas molhadas pelo mesmo óleo, ungidas pelo mesmo óleo. Que imagem bonita, irmãos. Irmãos, esta consagração para o serviço a Deus é realizada pela unção que o Espírito nos dá e que Cristo nos dá a todos aqueles que confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. O óleo da unção, irmãos, lembra-nos que o serviço a Deus não deve ser feito por qualquer um, mas somente por aqueles que já foram redimidos. Os irmãos leiam aqui no verso 32. Diz: "Não se ungirá com ele o corpo de homem que não seja sacerdote." Não era para ungir qualquer um. Assim como Deus não dá o Espírito Santo a qualquer um, mas àqueles que confessam Cristo como seu Senhor e Salvador. Nem toda a gente tem o Espírito Santo. Nem toda a gente tem esta unção do Espírito. Somente aqueles que confessam Cristo como Senhor e Salvador. Sobre esses, sim, o Espírito Santo é derramado e unge e separa e capacita para a obra do Senhor. Se somos chamados à presença de Deus em confiança pelo sangue de Jesus, nosso sumo sacerdote, somos chamados a ir. Somos também lembrados da solenidade que é devida ao culto a Deus, da santidade no serviço, da pureza e da santa capacitação dada pelo Espírito Santo que nos separa, nos santifica e nos consagra para a obra. Vamos a Deus em oração. É isso que Deus quer de nós. Um incenso contínuo de oração. Salvos pelo mesmo sangue, pelo mesmo valor e ungidos pelo mesmo óleo, que é o Espírito Santo que foi derramado sobre todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Sobre esses, Deus agrada-se que lhe seja prestado culto. O culto solene, o culto reverente, o culto daqueles que sabem que estão diante do Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que é merecedor da nossa honra, da nossa glória, do nosso louvor, com respeito e com alegria. Que o Senhor nos abençoe. Amém.